Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos apresentando o nosso projeto que nasceu em 2014, quando nós começamos a nossa viagem. Visitamos 12 países. Nós tivemos no Oriente Médio, tivemos na Europa, tivemos no Norte da África e depois no Cone Sul americano. Foi um período riquíssimo da nossa vida. Nós convidamos você para que você venha e participe conosco nessa caminhada, nesse documento histórico para as nossas vidas. Temos isso já produzido na forma para livros. Serão 3 livros, um do Oriente Médio, outro da Europa e outro da América do Sul. Tá? São lugares que nós passamos, tiramos fotografias, fizemos as nossas observações pessoais, do que sentimos, do que vivemos, escrevemos artigos e visitamos muitas igrejas, ministramos, ensinamos, aprendemos com os locais. Foi um período rico da nossa vida. Então venha conosco, você vai conhecer o nosso itinerário no nosso site. É um convite que nós estamos fazendo para que você participe da nossa jornada. E, gente, nós vamos, aproveitando aqui do nosso PowerPoint, ver o nosso percurso da nossa caminhada com a missão Conhecer é Preciso. Foi um momento especialíssimo, riquíssimo desse privilégio que tivemos de visitar 12 países. Eu quero mostrar para vocês, aqui no nosso PowerPoint, o nosso itinerário. Rapidinho, para que vocês entendam. Nós saímos do Brasil, fomos direto, de avião, nós não fomos de motorhome, nós fomos direto para o Egito. E no Egito, quando nós chegamos no Egito, e visitamos lá o Rio Nilo, as pirâmides, entrei nas pirâmides, vimos a história de perto. Aquilo que se conta e que se narra na Bíblia, nós tivemos no lugar. Inclusive, nós passamos pelo deserto do Sinai. Quando o povo de Deus saiu do Egito, o mar vermelho se abriu. Eles passaram de pés enxutos, eles não se molharam. E nós também tivemos um milagre naquela região. Eu sempre conto, as pessoas ficam surpresas e ficam estupefatas, mas realmente foi um milagre. O povo geralmente passava a remo, com navios, ou, com o milagre de Deus, o mar se abriu. Nós não. Nós passamos por debaixo do mar. Nós passamos num túnel. É um túnel que passa o mar vermelho e depois nós entramos na península do Sinai. A setazinha vai mostrando para vocês. Fizemos toda a península do Sinai e subimos ao Monte Sinai. Nós estivemos lá aqui vocês estão vendo aqui, bem no vértice aqui do Mar Vermelho, da Península do Sinai. Nós estivemos numa cidade chamada Porto do Príncipe. Lá nós vimos os muçulmanos na sua forma mais radical de se vestir, de se comportar. Saímos daqui e nós fomos para o Monte Sinai. Subimos o Monte Sinai. O Monte Sinai, saímos nessa caminhada à meia-noite e chegamos no topo do Monte Sinai às 4 horas da manhã. Um frio enorme. No deserto faz muito frio. E subimos, ficamos lá, fizemos um culto. Tive a oportunidade de fazer de dar uma palavra, uma prédica sobre graça e lei lá em cima. Lá no mosteiro, lá em cima tem um mosteiro, e nós estivemos lá em cima, junto com um grupo de pessoas que nos acompanhavam. Nós saímos do pé do morro com 44 pessoas e chegamos com 15 pessoas, porque as pessoas foram desistindo no caminho, que a caminhada ela é muito severa. E depois descemos, foram 4 horas de subida e 4 horas de descida. Saímos do Monte Sinai e fomos para a fronteira tríplice de Israel,
Egito e Jordânia. Entramos numa cidade, num país ocidentalizado. Nós estivemos num país muçulmano, numa cultura diferente, com o sistema de higiene no Egito é muito precário, desde o Cairo, desde a capital, mas quando nós chegamos em Israel, realmente nós entramos num país, eu diria que seria, a grosso modo, apenas para comparação, nós entramos no shopping center, um país ocidentalizado, com toda a cultura ocidental. Foi muito interessante. Na cidade de Eilat, que é essa fronteira com a Jordânia e com o Egito. Descansamos e no outro dia nós fomos para a Jordânia. Caminhamos na Jordânia, fomos até Petra, passamos pelo próximo do Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra, o limite que ele deveria ir. Depois nós temos um trabalho interessante. Vou apresentar um estudo se Moisés entrou ou não entrou na terra prometida. Eu advogo a tese que ele entrou, mas isso aí é o assunto para outra caminhada. Nós estivemos na Jordânia, em Petra, num lugar maravilhoso, num lugar cheio de história. Conhecemos lá o palácio esculpido nas pedras, na montanha. Depois voltamos novamente para Israel e nós fizemos esse trajeto. Subimos até, deixa eu ver aqui, fomos à Jordânia, depois fomos até Jerusalém. Aí em Jerusalém, nessa caminhada, já dentro de Israel, do sul para o norte, nós fomos para Jerusalém. Em Jerusalém, antes de chegar, nós passamos pelo Mar Morto, nós tomamos banho no Mar Morto, nós fomos na Fortaleza de Massada, vimos o deserto florescer, visitamos o tabernáculo no deserto, vimos o lugar onde se diz que tinha as minas do rei Salomão, que não era de ouro, mas era de cobre, era uma abundância muito grande de cobre, e se precisava do cobre para os escudos, para o instrumento de guerra. Nós subimos, fomos a Jerusalém. Jerusalém foi uma grata surpresa. Nós tivemos no túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo. E o momento mais emocionante dessa viagem, para mim, foi quando nós participamos da ceia do Senhor, lá no jardim, em frente ao túmulo do Senhor Jesus Cristo, o túmulo que está vazio. E nós fomos no Gólgota, vimos onde o Senhor foi crucificado, fomos na Via Dolorosa. Enfim, foi um lugar que nos trouxe, entramos na Bíblia. Aconselho, se você tiver oportunidade, você que gosta das histórias bíblicas, de conhecimento bíblico, vá a Israel, porque você entra dentro da história bíblica. Tivemos no Muro da Lamentação, nós tivemos no Instituto do Templo, onde se prepara, segundo eles querem e pensam, a construção do novo templo. Enfim, foi um momento muito, muito importante para a nossa vida. Nós conhecemos o centro histórico de Jerusalém, andamos de VLT, caminhamos sozinho, eu e minha mulher, em vários lugares, fomos em lugares inesquecíveis. Depois saímos dali e fomos, segundo aqui o mapa que você pode ver, nós fomos para a fronteira, nas colinas de Golã. Aí a paisagem muda. Aí já é uma terra que a agricultura é florescente. Embora no deserto também, a agricultura também se produz muitas verduras, frutas no deserto de Israel. Mas no norte de Israel, aí já é um terreno propício para isso. Nós fomos, subimos, passamos pelo Mar da Galileia, comemos o peixe de Pedro, que não é mais aquele peixe do rio, mas é peixe criado em cativeiro. Navegamos no Mar da Galileia, subimos lá
as colinas de Golã, fomos no limite do Líbano, onde tem a fronteira. Depois dali são terrenos minados que tem na fronteira. Enfim, nós caminhamos em todo Israel. Comemos as melhores frutas de sabor que eu já comi na vida no monte, nas colinas de Golã. Ali nós comemos, eu saboreei as melhores cerejas que eu já comi. Tá? Foi uma delícia. Tivemos no Monte Hermon, tivemos em Kibbutz, tivemos em lugares que realmente é a essência de Israel. Saindo dali, nós descemos, fomos para Haifa, uma cidade portuária belíssima, fomos para Cesareia Marítima, onde Paulo fez a sua base de missionária, onde pegava os navios para a sua viagem. E depois, finalmente, chegamos a Tel Aviv. Tel Aviv é outra cidade moderna, uma cidade que limpa, muito bem urbanizada. Ficamos lá, nos deliciamos de toda aquela cidade bem ocidentalizada. E dali nós partimos, voltamos para a Europa. Chegamos na Europa e fomos para a Itália. A Itália visitamos o Vaticano, visitamos a história a céu aberto. Vimos ali a história dos imperadores, fomos no Coliseu. Foi uma viagem inesquecível. Aí, partindo dali, nós fomos para Portugal. Portugal, nós chegamos em Lisboa, já tínhamos pessoas, amigos, pastores nos esperando, e nós ficamos em Lisboa um mês trabalhando nas igrejas. Foi um momento riquíssimo de aprendizado, de relacionamento, de missões transculturais. Nós fizemos Lisboa, todo o sul de Lisboa. Saímos de Lisboa, de Portugal, e entramos na Espanha, na região de Andaluzia. Quando nós chegamos ali, fomos em Huelva, Sevilha, Málaga, Granada, andamos por ali e tivemos hospedado nas igrejas, ensinando, aprendendo, confraternizando, e depois nós chegamos até Gibraltar. Gibraltar é a cidade, a última cidade do continente europeu. Atravessamos o Estreito de Gibraltar e fomos até Ceuta, uma possessão espanhola. Nessa possessão espanhola tem um trabalho batista, nós tivemos uma boa experiência missionária naquele lugar com muçulmanos. Saindo dali, voltamos de ferry-boat, atravessamos novamente o Estreito e fomos para Madrid. Tá? Voltamos para Málaga, que era a nossa base, e depois nós voltamos para Madrid. Ficamos em Madrid, vimos uma cidade pujante, histórica, linda, uma arquitetura que tem muito dos mouros, dos muçulmanos. Aqui o sul no sul da Espanha tem muita arquitetura dos muçulmanos, tá? Porque eles dominaram aquela região por 800 anos. Depois nós fomos para Madrid, chegamos em Madrid, ficamos hospedados no apartamento, bem no centro de Madrid, no apartamento de um pastor, que é amigo de um outro pastor, amigo nosso. Nós nem o conhecemos, ficamos lá hospedados, ficamos 3 dias lá, e daí nós saímos e nós fomos para... nós chegamos até Barcelona. Barcelona é outra cidade riquíssima de arquitetura. Conhecemos muita cultura lá de Barcelona e finalmente voltamos para o Brasil. Fomos recebidos na casa lá em Barcelona, na casa de uma missionária da CEPAL, e ela foi o nosso guia turístico, nos levou para a igreja. Na realidade, Madrid e Barcelona foram lugar de turismo, de refrigério, de descanso. Foi muito bom.
ter podido estar nessas duas cidades. Voltando para o nosso Brasil. Quando chegamos aqui no Brasil, aí que nós começamos a fazer a nossa viagem. Você, já te expliquei sobre o nosso site, não vou fazer de novo, mas você pode caminhar. Essa aqui é a nossa página do nosso site. Depois disso, no nosso site nós temos também o nosso blog, que eu já te falei, mas você pode ver aqui no nessa página informativa. E nós temos também o nosso Facebook. Nosso Facebook Conhecer é Preciso. Se você tiver oportunidade, entra e curte e nos acompanhe. Agora que nós estamos parados, mas nós estamos fazendo vídeos agora educacionais na área da teologia. E quando chegamos no Brasil, está vendo o mapa aqui, nós fizemos todo o cone sul da América do Sul. Nós fomos até a última cidade do continente americano, Ushuaia. Essa última cidade, uma cidade histórica, e quando você chega no Ushuaia, é uma realização. Eu diria para você que os viajantes sempre dizem, e eu escrevi isso no meu site, que quando você chega no Ushuaia, as pessoas que vão no Ushuaia estão apenas pegando impulso, força para ir até o Alasca. E a gente sonha, nesse período de viagem, no motorhome, de continuar caminhando. Mas foi um período que Deus nos concedeu. Depois aqui temos o nosso carro, tá? O nosso motorhome, que tem o nome de Casulo. A nossa motorista aqui aparecendo aqui. E aqui dentro do casulo, tá? Ali está a nossa Bíblia, nós temos o nosso fogão, geladeira, banheiro, cama, ar-condicionado, micro-ondas, forno a gás. Tá? É uma mini casa, por isso que nós podemos ficar 2 anos vivendo dentro do nosso casulo. Tá? Aqui está o carro, uma visão por fora dele, é uma Sprint 2015. Tá? E, encerrando, eu gostei muito dessa frase que nós tivemos lá no Museu do Rio de Janeiro, Museu do Mar, e lá tem uma frase que diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. A minha escola da vida me deu asas para voar. Os meus pais me ensinaram isso. Nós ensinamos para os nossos filhos. Nós precisamos ter asas para voar, alcançar os nossos sonhos. Mas também precisamos ter raízes. Raízes que nos dão base, sustento. A raiz da família. A raiz de saber para onde voltar. A raiz da segurança de que Deus é que nos sustenta. Nós devemos ter asas, nós não devemos ficar engaiolados, como muitas escolas nos levam a ficar engaiolados, com medo, mas nós precisamos ter asas para voar. A escola da vida, a escola da esperança, a escola do Evangelho, a escola missionária, ele nos dá asa para voar.